O segundo painel, que começa agora, tem o tema liberdade e regulação. É um tema extremamente oportuno e é um tema que merece ser debatido com profundidade. Nós já abordamos um pouco esse tema no primeiro painel, mas teremos a oportunidade agora de abordar com mais profundidade. Dessa forma, eu gostaria de convidar para subir o palco Gustavo Binnenboim, que é Master of Law da Yale Law School e doutor em Direito Público pela UERJ. Ele é presidente da Comissão Especial de Direito do Estado da OAB do Rio de Janeiro e procurador do Estado do Rio de Janeiro. Além de lecionar na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e na Escola Superior de Advocacia Pública. Convido também a Patrícia Blanco, ela é Relações Públicas pela Casper Libero, também tem pós em Marketing pela ESPM, foi diretora do Instituto Ético e atualmente é presidente executiva do Instituto Palavra Aberta. Por fim, convido o Dr. Pedro Paulo Cristofaro, formado em Direito e Filosofia pela PUC do Rio, ele é especialista em Direito Regulatório, foi assistente do consultor jurídico do Ministério da Indústria, do Comércio e procurador do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professor de Direito Comercial da PUC do Rio desde 75 e diretor jurídico da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas. Atua preponderantemente nas áreas de direito societário, contratos comerciais, joint ventures, fusões e aquisições e arbitragem. E também a Mônica Waldvogel, que está mediando os nossos painéis. Muito obrigado a todos e desejo um excelente painel. Muito boa tarde, espero que vocês tenham tido um bom almoço, batido bastante papo e agora estamos prontos para o nosso terceiro momento desse encontro. Passo a palavra para você, Gustavo. Não sei se você prefere falar aqui ou lá. Você tem 10 minutos para as suas primeiras colocações. Quer falar aqui? Então tá, pode. Muito boa tarde a todos. Tenho um grande prazer, grande satisfação de participar desse evento promovido pelo Instituto Millennium. Na verdade, 10 minutos iniciais é uma espécie de Twitter verbal. A gente tem pouquíssimo tempo. Diria o Saramago, o Twitter é a coisa que mais nos aproxima dos gemidos guturais do homem pré-histórico, então eu vou tentar lançar aqui algumas ideias para animar o bom debate e aprofundá-las em seguida. Alguém pode se perguntar por que depois de todo o movimento de redemocratização do país, a promulgação da Constituição Cidadã em 1988, que baniu toda forma de censura em todos os veículos de comunicação, ainda é relevante a discussão sobre essa dicotomia entre liberdade e regulação. E a resposta é muito evidente. Essa discussão é relevante diante do fato de que a cultura oficialista do Brasil, que acredita mais nos julgamentos do Estado do que nos julgamentos e no discernimento dos indivíduos quanto às suas escolhas morais e às suas escolhas existenciais, ela subsiste e ela se consubstancia em formas redivivas de censura que atingem os veículos de comunicação e que assumem a forma de medidas restritivas das atividades econômicas de um lado e da liberdade de escolha dos consumidores de outro lado. Apenas para apresentar o debate que certamente será desenvolvido em seguida, eu mencionaria aqui 3 exemplos que me parecem paradigmáticos disso que eu chamo de formas redivivas de censura, que são censura tanto à liberdade de expressão, a liberdade de imprensa de maneira geral, e em particular a liberdade de escolha, a liberdade existencial dos indivíduos de maneira geral. O primeiro exemplo é um exemplo quase
proselitista, porque eu tive a honra e o prazer de ter sido advogado da ação que derrubou no Supremo Tribunal Federal a censura a programas de humor e a crítica jornalística durante o período eleitoral brasileiro. A legislação eleitoral no Brasil, que desde 1997 estava em vigor, continha dispositivos, e ainda continua contendo outros dispositivos da mesma natureza, que proibia nas rádios e televisões manifestações humorísticas e mesmo a crítica jornalística favorável ou desfavorável a candidatos, partidos e coligações. Isso, como sempre, essas formas de censura não ousam pronunciar o seu nome, nunca se reconhecem como tais, mas elas eram justificadas a partir de uma perspectiva oficialista do processo eleitoral. Quer dizer, é possível distorcer a discussão durante as eleições, é possível a favorecimento ou desfavorecimento dirigido a determinado candidato, partido ou coligação, e isso era alegado para justificar essas restrições. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal, de forma altiva, como vem sendo a tradição do Supremo nos últimos anos, defendeu a liberdade de expressão e, mais do que a liberdade de expressão dos artistas e dos jornalistas, a meu ver, defendeu a liberdade de escolha e o direito à informação dos cidadãos durante o período eleitoral dos eleitores. O segundo exemplo que me chama muita atenção, e esse ainda não foi resolvido, nem pelo processo político, nem pelo Poder Judiciário, é o exemplo da classificação indicativa. A Constituição de 1988 ela é muito clara e foi muito enérgica no banimento de toda e qualquer forma de censura. E menciona lá, num dos seus dispositivos, a possibilidade da existência de classificação indicativa de programas de rádio e televisão, espetáculos públicos. Pois bem, numa interpretação, a meu ver, equivocada, o Ministério da Justiça, não só desse, mas de outros governos, vem dando à classificação indicativa um caráter impositivo. Isto é, se transforma o que é uma indicação numa imposição. Outro dia, até conversando com um amigo, que é meu colega de universidade, procurador da República, ele me relatou que levou o filho de 14 anos para assistir a um dos filmes que concorria ao Oscar, que tinha uma classificação, entre aspas, indicativa a 16 anos, e ele, ao lado do filho de 14 anos, foi barrado no cinema. E ele, como todo advogado que tem esse tipo de pachorra, tinha uma autorização escrita dele e da mãe, porque são separados. E o responsável pelo ingresso disse, olha, mas a orientação do juizado de menores, hoje se chama infância e adolescência, é de que mesmo com os pais e com a autorização dos pais, prevalece a indicação oficial do Ministério da Justiça sobre a escolha dos pais quanto à educação dos filhos. Então, o garoto deixou de ver o filme O Lutador nos cinemas e provavelmente deve ter ido para casa para assistir na internet o filme da Bruna Surfistinha. O terceiro exemplo, que me parece muito sério e muito interessante, e esse talvez o mais controvertido de todos, e eu terei muito prazer em debater, diz respeito àquilo que se convencionou chamar, no sentido mais amplo, de regulação de vigilância sanitária. Essa regulação de vigilância sanitária é um polvo de muitos tentáculos que espraia o seu poder regulatório por diversos setores da economia. Eu quero dizer que, evidentemente, por trás dessas discussões existem interesses empresariais legítimos em preservar a sua liberdade de atuação, porque esses são todos produtos lícitos, assim considerados pelo ordenamento jurídico brasileiro. Mas o que me chama a atenção é o fato de que a vigilância sanitária tem saído do seu leito natural, da sua instância legítima de atuação, que é o controle da informação, que é a advertência ao consumidor, para aqueles que ainda não estejam advertidos dos eventuais riscos associados a produtos chamados de periculosidade inerente, para se chegar num novo momento, que é o momento em que, descrendo da capacidade de julgamento, da capacidade de discernimento dos consumidores quanto aos riscos que desejem correr, essa regulação de vigilância sanitária tem pretendido fazer essas escolhas em lugar dos próprios consumidores. E aí as medidas restritivas não são apenas medidas de correção de assimetrias de informação, nem são medidas de contra-propaganda,
com vistas ao esclarecimento dos riscos que o consumidor corre. São medidas que visam asfixiar esses setores produtivos e, o mais grave, asfixiar a liberdade de escolha dos consumidores. Como se adultos maiores e capazes não pudessem, numa democracia, ainda que sejam minoria, e a democracia, disse a Mônica no debate da manhã, é sobretudo o governo da maioria que respeita os direitos da minoria, que essas minorias possam escolher as formas de ser e de viver, as suas próprias formas, e, sobretudo, os riscos que desejam correr. Eu acho que já devo estar aí com 10 minutos da minha discussão inicial, só para dar um tom mais leve nessa, que é uma discussão muito séria. Eu lembraria aos nossos reguladores de vigilância sanitária, o verso famoso do Fernando Pessoa, conhecido mais em outra parte, mas que nesse me calha aqui lembrar, que é o Mar Português, em que ele dizia: Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu.